Amém. Agora sim. Aleluia. Glória a Deus. Vamos iniciar mais uma live. Bem-vindos. Você que está se achegando aqui conosco nesta noite. Aleluia. Bem-vindo. Vamos iniciar dentro de alguns minutinhos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ainda não estamos conseguindo visualizar vocês que estão entrando. Irmã Girlene, a paz que está aqui conosco. A Dani também, prima. Mãe Helena. Glória a Deus. Aleluia. Não é aqui de hoje. Isso daí é desse. Não é de hoje. Só um instantinho que nós já vamos acertar aqui. Estamos com um probleminha aqui na nossa live, na gravação. Entra lá no Odila mesmo. Só mais um pouquinho de paciência, por favor. Nós já vamos começar. Glória a Deus. Amém, amém. Vamos iniciar neste momento, pedindo a graça do Senhor e a sabedoria dele sobre a nossa vida. Que o Espírito Santo de Deus tome a direção de mais esse culto. E que ele venha sobre nós, que ele venha nos guardar. Cada uma de vocês que está conosco, muito bem-vindo. Você já pode deixar o seu oi aí. Se você tem algum pedido de oração, pode mexer enquanto isso. Vamos orar neste momento ao nosso Deus. Vamos buscar a direção dele. Nós temos um tema hoje muito especial também a tratar com vocês, que é pais conectados, filhos informados. Nós vamos falar um pouco hoje sobre como lidar com os nossos filhos, como tratar os nossos filhos, como formar os nossos filhos, como ensinar a eles o caminho onde devem andar, como a palavra do Senhor diz, que eles precisam aprender, e é claro que eles precisam aprender conosco. Nós precisamos conduzir os nossos filhos. Nós precisamos formar os nossos filhos. E vamos orar a Deus neste momento, pedindo que o Espírito Santo venha tomando a direção de mais esta live, este culto, tomando a cada um de nós, e que você possa ficar à vontade, interagir conosco.
se comunicar conosco também, se desejar. Em nome de Jesus, oremos neste momento. Solta o celular, por favor. Em nome de Jesus. Deus poderoso, nós entramos na sua presença neste momento, te agradecendo pelas nossas vidas. Ó Deus, te damos graça por mais essa semana que vivemos, por tudo aquilo que experimentamos nessa semana, pelos grandes desafios que temos vivido. Ó Deus, nós sabemos que temos dependido única e exclusivamente do Senhor, da sua bondade, da sua força, da sua justiça, da sua proteção sobre as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, continua nos sustentando, nos guardando, tomando a cada um de nós nesta noite, ficando a liberdade do Senhor no nosso meio para poder agir, para poder operar, para poder revelar-se a cada coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh Deus, santo, santo é o teu nome, Jesus. Ainda não conseguimos identificar quem é que está conosco nesta noite, mas em breve a gente vai se acertar aqui e conseguir fazer isso. E o nosso tema então, como eu já havia dito, pais conectados e filhos informados. Nós estamos com esse trabalho do Ministério de Casais, Ministério de Casais.aconselhamento. Temos essa página no Facebook, temos o nosso site www.ministeriodecasais.com e também o nosso canal no YouTube. E estamos aí em busca de alcançar mais inscrições para que a gente possa fazer as nossas lives direto no YouTube. Precisamos para isso de 1000 inscrições. Então você que ainda não se inscreveu, por favor, colabore conosco, entre no nosso canal, Pastora Odila Carvalho, PRA Odila Carvalho, IBF Americana e Paulínia. Se inscreva ali, toque no sininho para que você possa receber as ministrações também. Participe conosco, abençoe o nosso ministério, ore por nós e também estamos à disposição no que pudermos somar a você e a sua casa. Em nome de Jesus. Vamos iniciar então neste momento. Aleluia. Graça e paz, queridos. É tão bom estar aqui com vocês nessa tarde, nesse sábado. E hoje vamos falar de um assunto tão importante, né, que é sobre filhos. E espero que hoje, né, todos nós saímos daqui com a graça do Senhor. Que o Senhor nos dê um entendimento para que nós possamos encaminhar a educação dos nossos filhos. Amém, querido? Bom, como tu já tem me apresentado, né, meu nome é Juarez. Estou casado já, né, há 41 anos. Com essa... Eu tenho que falar. Né? Ele não falou de namoro. Eu não falei de namoro, né? Porque é 41 anos de casados e 8 de namoro. Então, como ela me lembrou agora, eu não ia falar, mas ela lembrou, né? Então são 49 anos já que nós temos já de conhecimento já, né? Então agora em janeiro vamos fazer já bodas de ouro. Vamos antecipar bodas de ouro já, né? Agora em janeiro. Não sei lá. Vamos orar, né? Quem sabe? Se Deus falar, vai lá, né? A direção de Deus, né? Vamos deixar na direção do Senhor. Amém. Amém, querido? Então hoje é pais conectados e filhos informados. Olha só, né? Que está lá em Provérbios 31, 26. E diz assim a palavra: abra a sua boca com sabedoria. É a lei da beneficência que está na sua língua. Querido, abra a sua boca. Quando nós abrimos a nossa boca para podermos comunicar, o que tem saído da nossa boca? O que tem saído? Às vezes, quando a gente vem os casais aqui, a gente aconselha, né, sobre os filhos, né? A mãe fala
Ah, meu filho vai ser um burro. Ah, esse aí não vai ser nada na vida. Não serve para nada. Não serve para nada. Não presta atenção em nada. É um desleixado. Queridos, nós temos que ficar atento ao que sai dentro da nossa boca. Tudo isso é maldição para o teu filho. É maldição para teu filho. Se você está decretando com a tua palavra tudo isso, ele vai ser mesmo. Ele vai ser. Então, tenha cuidado. Use da tua palavra, da tua boca, né? Como diz aqui a palavra de Deus, né? Beneficência. Fale o bem. Palavras suaves. Palavras doces. É isso, querido, que nós temos que comentar com os nossos filhos. E qual é o vestimento, né, que nós temos feito para os nossos filhos? Qual é o seu investimento para os seus filhos? Qual é? Qual que é melhor? É ele ir para uma boa faculdade? É isso? Ser um bom profissional? Ele ir para um bom colégio? É isso que é o investimento para o seu filho? Ou ainda, talvez ele possa ir, né? Ter uma preocupação de nós como pais temos uma preocupação de dar tudo para ele. Mas será que é só isso que nós temos? Será que é só isso? Será que o nosso compromisso com os nossos filhos é só nisso? É em supri-los, ajudando na faculdade, para aqueles que ainda não conseguem se manter, suprindo com presentes, às vezes até suprindo o nosso tempo com presentes. Então, será que isso basta? Será que isso é tudo? Essa deve ser a nossa maior preocupação? Ou esses dois pontos mais importantes? Sobre isso que nós vamos falar hoje. Quero saudar cada um de vocês que estão conosco. A irmã Elvira, a Nice também, bem-vinda, querida. A Tábada, nós estamos com o apoio também da Igreja Batista Filadélfia de São Caetano do Sul, do Ministério de Casais Firmes na Rocha. E com a irmã Tábada e o irmão Eberson são os líderes desse ministério de São Paulo, um casal muito querido que tem colaborado muito com o nosso ministério. Grande abraço a vocês. A Ana Paula Lima também conosco, bem-vinda. Magali, bem-vinda, minha amada. Cada um de vocês que estão conosco esta noite, saudamos bem-vindos. Então, será que isso tudo basta? Será que esses dois itens, preocupação de dar o que eu não tive e preocupação de formar o meu filho, de vê-lo formado, claro que isso é muito bom. É uma alegria para o pai ver o seu filho formado, preparado para enfrentar a vida profissional. Mas é importante ainda, algo muito mais importante ainda, que é necessário e eu preciso implantar, eu preciso inculcar no meu filho, na minha filha, nos meus filhos. E o Salmo 127:3 diz: precisamos considerar o que a Bíblia diz a respeito dos filhos, que eles são herança do Senhor. Então, o que é herança? Quando a gente fala de herança, a gente logo lembra: a minha família deixou uma herança e agora eu vou tomar posse da minha parte nessa herança. Então, a herança nada mais é do que algo que não nos pertencia, mas que passa a pertencer por causa da família. Eu herdei da família. E os nossos filhos são isso. Os nossos filhos, eles não nos pertenciam. Mas o Senhor conferiu a nós o direito de estar com eles, o direito de cuidar deles, o direito de formá-los, o direito de capacitá-los, o direito de prepará-los para a vida. E eles são nossos, mas nós temos uma responsabilidade sobre ele. Nós prestaremos contas ao Senhor sobre os nossos filhos, sobre aquilo que nós fazemos em prol deles, sobre o investimento que nós temos tido na vida dos nossos filhos. E nós vamos citar primeiro alguns princípios bíblicos para os pais.
O primeiro dele que eu gostaria agora de citar é consagrar os nossos filhos ao Senhor. Ou seja, consagrar os nossos filhos ao serviço da obra de Deus. Disponibilizar os nossos filhos para servirem a Deus. Levar a criança ao altar e apresentá-la a Deus. Até porque quando a criança é um bebê que você a leva ao altar para apresentá-la a Deus, ela não sabe nem o que ela está fazendo ali. Então, o que é importante é eu levar o meu filho para apresentá-lo a Deus, para consagrá-lo a Deus, até que ele tenha idade para entender que ele pode ser batizado, descer as águas do batismo, e aí sim ele tem condição de decidir pelo Senhor. Porque o batismo é uma nova vida, o batismo é deixar as novas práticas, as antigas práticas, porque nós nascemos no pecado de Adão. Então, quando nós tivermos condição, maturidade para entender, normalmente a partir dos 12 anos a criança já está apta a isso e há um preparatório com ela, onde ela entende que ela precisa se arrepender dos seus pecados, que ela nasceu no pecado de Adão e aí sim ela será apresentada. Até lá, ela será batizada nas águas. Até lá eu devo apresentar o meu filho a Deus. E o 1 Samuel diz isso, 1 Samuel 1, 19 a 28. O que é importante eu entender? Que quando eu apresento o meu filho a Deus, eu consagro o meu filho a Deus, eu entrego o meu filho dizendo ao Senhor, Senhor, ele é seu, cumpra nele a sua vontade. Mas o que eu não posso me esquecer sobre isso é que a partir daquele momento que eu consagrei o meu filho ao Senhor, eu preciso me lembrar de apresentar também o Senhor ao meu filho no decorrer da vida. Todos os dias, na caminhada na fé, eu preciso apresentar o Senhor ao meu filho agora. Ah, mas ele ainda é tão bebê quando ele é apresentado ao Senhor, muitas vezes, realmente ele é. Mas quando ele vai crescendo, por isso que a gente sempre diz aqui que a criança precisa crescer na igreja. A criança precisa crescer no banco de igreja, na sala da escola bíblica, na salinha das crianças. Ela tem que viver um tempo da vida dela, todas as semanas, um momento da vida dela onde ela está na vivência, no ambiente da igreja. Por quê? Porque aquele ambiente é que vai acrescentar, é que vai mostrar para ela quem é o Senhor na vida dela. Então, consagrar nossos filhos ao Senhor é o primeiro ponto. O segundo ponto, ministrar a palavra de Deus aos nossos filhos. E o que é importante aqui, os pais precisam buscar essas oportunidades, criar esses momentos de ministrar a palavra de Deus aos filhos. De que forma? Às vezes você está brincando com seus filhos. Numa brincadeira, você pega um livrinho, você conta uma história, você busca um personagem da Bíblia e você começa a falar de Jesus para o seu filho através daquela história. Eu vejo aqui com os netos, especialmente com o mais novo, eu pego as revistinhas, eu pego as coisas para começar a falar com ele e eu sempre busco uma oportunidade de falar de Jesus. Ele tinha muita coisa, vovó, eu amo isso. Não, você não ama. Eu adoro isso. Não, você não adora. Você só adora ao Senhor. Você ama comer isso, você ama brincar com isso, mas você adora a Deus. Então, assim, de pouquinho em pouquinho, você vai plantando no coração dos seus filhos. E o que é importante, nesses momentos que você cria, os seus filhos precisam ver Jesus na sua vida, naquilo que você faz, nas suas atitudes, nas suas palavras. Lembrando sempre que precisamos ter palavras de bênção, como nós acabamos de agora iniciar a live falando sobre isso. Cuidado, pais, com as palavras que você tem proferido sobre os seus filhos. Você é autoridade sobre eles. Cuidado com palavras de maldição. Cuidado com o peso que essa palavra tem. Uma vez lançada, você não pode recolher essa palavra. Então, cuidado com o que você fala sobre o seu filho. Cuidado com as palavras que saem da sua boca em relação a eles. Abençoe os seus filhos em todo o tempo. Profetize que eles são abençoados pelo Senhor, um sonho de Deus, um sonho do coração do Pai, que eles nasceram para prosperar,
que eles são vencedores nessa terra. Profetize sobre a vida dos seus filhos em todo o tempo. Tem um texto aqui de Provérbios 4, 3 e 4 que diz: os pais, quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Então aqui é Salomão se referindo ao pai Davi, a forma como o pai o ensinava, a forma como o pai trabalhava com ele através da fé, ensinando a palavra, falando de Jesus, com sabedoria. Por que será que Samuel pediu ao Senhor sabedoria? Será que não foi por conta disso? Samuel foi desperto enquanto jovem, através do pai, a entender, a se envolver com as coisas do Senhor, a obedecer aos mandamentos do Senhor. E a palavra dele diz que aquele que obedece é aquele que tem vida. Então, nós somos a forma que forma. Eu preciso obedecer para que os meus filhos vejam que eu obedeço. E a partir daí, eles vão também ter a atitude de obedecer. Essa é a diferença. Instruir os filhos. O que é? Instruir é você formar o caráter pelo treino, que é a disciplina, o ensino e preparar. Olha lá o que diz lá em Provérbios 22:6. Instruir o menino no caminho em que ele deve andar até quando envelhecer, e não se desviará dele. Olha só, nós temos que começar já a instruir nossos filhos, desde pequeno já começar. Porque a verdadeira instrução é corrigir os erros. Essa é a verdadeira instrução, corrigir os erros. Agora, o mais importante é nós ficarmos observando e prevenir os erros. Por quê? Porque quando eu previno, eu não preciso depois corrigir. É melhor eu ensinar o certo para não ter coisas para corrigir. É claro que eles vão errar muitas vezes, vão ter dificuldades para acertar as coisas, mas se eu investir bastante na vida deles para que eles façam o certo, eu vou ter que corrigi-los menos. Certamente. E se nós já prevenimos e nós já... Porque aí ele vai ser uma criança feliz e vai ser uma criança obediente. Agora, nós temos também alguns hábitos familiares, olha só, que precisam ser revistos hoje, né? A família, novamente, hoje, nós não temos visto, né? Como que faz na hora da refeição. Todo mundo vai à mesa, senta-se à mesa. É posta uma mesa para a família fazer a refeição? Vocês se sentam à mesa no momento de fazer as refeições? Como a família fica na hora da refeição? Fica um no sofá, um na cozinha, cada um ou está até em qualquer lugar do cômodo da casa, menos aonde todo mundo deve sentar-se à mesa e agradecer a Deus por esta refeição que está tendo hoje. Nós temos muitas pessoas que não têm hoje o que comer hoje. E existem muitas famílias que quando se assentam à mesa para fazer a refeição, elas acabam que começam a falar de problemas, de dificuldades do dia, dos problemas que tem para resolver, e acabam criando até conflitos neste momento. Então, pense nisso, que o tempo de você estar à mesa é um tempo abençoado, é um tempo onde o Senhor proveu aquele alimento para vocês como família. É um tempo de gratidão a Deus por isso. Então a família precisa se reunir à mesa. Ah, mas ninguém gosta de sentar à mesa. Não gosta porque os pais não habituaram os filhos a se unir como família na hora da refeição. Então, pais, esse é um despertar para você. Mãe, põe a mesa, peça ajuda dos filhos para pôr, mas põe a mesa. Tem um tempo especial de fazer a refeição junto. Procure se organizar, chame todos à mesa. Ah, eu não vou comer agora. Aqui a gente sempre fala isso, com os netos também.
Se não vier sentar à mesa para fazer a refeição agora, vai ficar sem comer depois. Então, venha para a mesa. Então, a gente precisa se organizar. Por quê? É hora de orar. Antes de orar, ninguém vai comer. Às vezes eles estão com uma fome desesperada. Estou com muita fome. E pega a coisa para comer. Espera aí. Primeiro nós vamos orar. Primeiro nós vamos agradecer o alimento. Consagrar a Deus aquele alimento. E é importante que você traga a sua família para sentar-se à mesa. Ah, mas não estão todos em casa. Aqueles que estiverem. Pelo menos uma vez ao dia, a família precisa se reunir para fazer uma oração de gratidão a Deus pela vida, pela saúde, pela comunhão, pelo alimento que estão compartilhando nesse exato momento. Uma coisa importante, os pais sempre precisam falar a mesma linguagem. Sempre falar a mesma linguagem. Podemos dar um exemplo aqui. Porque os filhos percebem a fraqueza, isso, olha, é bem nítido dos pais. A mãe dá um comando, o pai vem, tira a autoridade da mãe, ou vice-versa. E isso, às vezes, os filhos percebem isso e deixam de falar com a mãe, vai falar com o pai, que o pai abre o leque, né? Ou vice-versa. Eu fui uma pessoa assim. Meu pai sempre era o mais bonzinho. Ele podia até não concordar com as coisas que eu fazia às vezes, só que ele não me falava. Ele falava para minha mãe e ela que tinha que chamar atenção. Então, tudo que eu ia pedir, eu pedia para ele, porque eu conseguia dobrá-lo, eu conseguia convencê-lo de que eu queria algo. Tanto para ir a algum lugar, para fazer alguma coisa, ele era mais fácil de dobrar. Então, ele era o mais bonzinho, porque era aquele que não falava não. Então, é importante, os seus filhos percebem isso. Aquele que nunca fala não, não quer dizer que é o mais bonzinho. Muitas vezes é aquele que não consegue ter autoridade, exercer a sua função de pai ou de mãe junto dos filhos. E aí ele compromete o outro, porque o outro é aquele que tem sempre que podar, que chamar atenção, que disciplinar, que fazer o filho entender que está errado, enquanto o outro não fala nada. Então, aquele que ensina, que cobra, que pega no pé, é o ruim. E o bonzinho é aquele que não fala nada. Meu pai não fala nada. Ele é tão bonzinho. É porque ele não consegue falar. Então, pai, cuidado, lide com isso. Se você tem essa dificuldade de falar não para o seu filho, exerça a sua função, peça ajuda de Deus, você precisa se levantar. O pai e a mãe têm que falar a mesma língua. Quando um falar não, vai sair. O outro não pode retirar essa palavra. Mas não tem nada demais, que não vai sair. Se a mãe falou não, o pai não pode falar sim. E se o pai falou não, a mãe também não pode falar sim. Se um depois percebeu que o outro errou, quando estiverem lá no quarto sozinhos, aí podem conversar. Olha, você pegou pesado hoje e tal, mas diante dos filhos, não. Quando um fala, quando um dá um comando, tem que ser numa única linguagem. Os dois se mantenham na posição. Mesmo que o outro tenha tomado uma atitude errada, não exponha diante do filho o seu cônjuge para dizer para ele, você errou, você não pode tratar o menino desse jeito. Não, na frente dos filhos, não. Você vai tirar a autoridade do seu cônjuge. Falar sempre a verdade a eles, por mais difícil que pareça, nós precisamos explicar que a mentira desagrada a Deus. E eu só posso mostrar para o meu filho que a mentira desagrada a Deus, que a mentira é pecado, que o pai da mentira é o diabo, que eu não sou filha do diabo, eu sou filha do Senhor. Então, se eu não sou filha do diabo, eu não posso mentir. Eu só posso mostrar isso para o meu filho se eu não mentir, se eu falar a verdade. Cuidado com isso, pais. Às vezes a gente conta mentira que parece que é uma coisinha de nada, mas é só uma mentirinha. Não existe mentirinha. Assim como a mentira é pecado, não existe tamanho da mentira, nem o tamanho do pecado. Mentira é mentira. Pecado é pecado. Mentir é pecado. Então, por menor que seja a mentira, ela tem consequências diante de Deus.
Se você quer que o seu filho aprenda a dizer sempre a verdade, fale sempre a verdade. Tocou a campainha, alguém está chegando. Se for para mim, fala que eu não estou. Tenha coragem de falar para o filho. Se for para mim, fala que eu não estou. Aí o filho mente, chama o filho. Por que você mentiu para mim? Com que autoridade você vai chegar para o seu filho cobrando dele que ele deve dizer a verdade se você mente? Você vai formar um filho mentiroso. Certamente igual ao pai ou à mãe. Aquele quem ele ouve contando mentira. Nós somos a forma que forma. O que nós estamos formando dentro de casa? É isso que nós temos que ter cuidado, né? Às vezes, aí temos que ficar assim muito mais, né, bravo com o filho, na disciplina, se nós estamos em indisciplina. Que às vezes a gente quer passar para o filho que nós somos perfeitos. Nós não erramos, nós somos perfeitos, nós sempre temos razão e a coisa não é bem assim. Depois a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Mas nós não podemos ensinar aos nossos filhos ter uma prática que nós não temos. Como é que eu vou falar para o meu filho se comportar dessa forma se eu não me porto dessa forma? Cuidado com isso. Eles olham o tempo todo para aquilo que nós fazemos. Quinto ponto, disciplinar os filhos. Algo que a gente hoje tem visto muito equivocada a disciplina hoje. Muito confusa hoje na educação dos filhos a disciplina. São as escrituras que nos orientam que nos orientam a respeito do valor e da preciosidade que é a disciplina. Eu preciso aprender a ensinar ao meu filho o que é certo e o que é errado. E a disciplina, ela não é uma punição, mas ela tem a ver com instrução. Então eu vou ensinar, eu vou educar, eu vou corrigir. Então a disciplina não é maus tratos, não é espancar o seu filho. Como hoje eu vi uma criança toda machucada porque foi espancada. Então a disciplina é você ensinar a criança, é você ir formando o caráter do seu filho, é você ir mostrando ao seu filho o que é certo e o que é errado. É claro que ele precisa decidir fazer o certo, como foi dito no início também. Para ele ser feliz, ele precisa viver em obediência. Então eu preciso instruir, eu preciso ensinar o meu filho e não maltratá-lo. Disciplinar a criança é algo necessário para que o casal tenha uma vida de sucesso como pais. Como pais, importante demais isso, essa fala, porque a criança ela não tem condição de escolher o que é certo e o que é errado. E se você a deixa livre, se ela tem liberdade para fazer o que ela quiser, ela vai crescer com essa liberdade. Ela não vai se submeter a ninguém. Nem dentro de casa, nem na escola, nem no trabalho, nem na igreja. Ela não vai se submeter a nenhuma liderança sobre a vida dela. É aquela criança que desde pequena já se sente dona do seu nariz. E nem com o marido, né? Com ninguém. Quando ela se formar, quando ela for ter uma família, ela jamais vai baixar a cabeça para alguém. Por quê? Porque ela foi livre. Teve uma época na década, acho que de 80, onde 80 ou 90, que foi proibido falar não, porque traumatizava a criança. Então, a criança não pode ouvir não, porque o não traumatiza. Meu Deus, que geração foi aquela? Nós estamos vendo o estrago que está hoje. Por quê? Porque as crianças tinham liberdade para fazer de tudo. Não, você tem que ter jeito para falar com as crianças, porque quando você fala não, você traumatiza as crianças. Então, eu preciso sim falar não. A Bíblia diz que tem que falar não. Então, no momento de dizer não, eu preciso dizer não. A criança não tem condição de discernir o que é bom e o que não é para ela. O uso da vara é necessidade exclusiva dos pais e somente eles têm autoridade para tal. Somente os pais têm autoridade para usar a vara para com os filhos. Então, usar a vara é pegar a vara e descer a vara nos filhos. Não, usar a vara, na grande maioria das vezes, se você usar certo a sua vara,
Saudando também conosco a Nedjane. Bem-vinda, minha querida irmã Rita. E então é importante o quê? Que você saiba usar a vara. Mostre para a criança que é uma vara. E essa vara eu vou usar se você não se submeter, se você não obedecer. A criança basta ver a vara, ela não quer experimentar a vara. São raras as vezes que você precisa dar uma pancada com a varinha, uma varadinha nela. Por quê? Eu me lembro que lá na igreja, quando a gente conhecia Jesus, tinha uma pastora e muito amiga nossa, ela é uma bênção. E ela chegava de ônibus de manhã pro culto e ela vinha com a varinha dentro da bolsa, uma varinha pequenininha assim, verdinha. E a verdinha dói, né? Arde. E ela vinha com a varinha assim. E aí, ela ficava de olho nos filhos. E aí, de repente, alguém aprontou, ela abria a bolsa e ela falava para ele, você quer? Olha aqui, você quer que eu use a vara? Ele só olhava na vara dentro da bolsa. Ela nem precisava ficar chacoalhando vara. Não. Ele tinha um respeito. Então, o que está faltando hoje na vida das nossas crianças é isso. É respeito. Criança não respeita mais os pais, a criança não respeita mais os professores, a criança não respeita os avós, a criança não respeita as pessoas de idade, ela não respeita o colega, ela não respeita o irmão. Por quê? Porque é assim que ela está sendo ensinada. Porque as palavras dentro de casa são pesadas, porque os pais não se respeitam mutuamente, porque o pai ofende o filho ofende o pai, e assim, é aquela guerra de vocabulário pesado. A criança precisa de limite e você tem que ensinar com as coisas que você faz. Você não precisa viver batendo no seu filho com a vara. Você simplesmente deve mostrar a ele. Se você não se submeter, vai acontecer isso. É claro que você precisa prometer e cumprir. Agora, se você der uma varadinha no bumbum do seu filho, você não precisa dar uma varada para arrancar a pele dele. Certamente o toque que você vai dar, ele não vai querer outro. Mas o que está acontecendo hoje? A mãe fica com o chinelo, abaixa, pega o chinelo, ergue o chinelo. Você vai apanhar? Olha, você vai apanhar. Você vai parar? Vou. Ela joga o chinelo no chão, calça e sai. Daqui a pouco tá tudo do mesmo jeito. Por quê? Porque as crianças não têm limites mais hoje. Tô vendo aqui que a irmã Nice colocou aqui pra gente. Ensina seu filho, é aquele texto de Provérbios, né? No caminho onde deve andar. Nós temos obrigação de ensinar os nossos filhos, de disciplinar os nossos filhos. E olha, eu vou dizer para vocês, nós como pais, cabe a nós disciplinar. Quando você lava as mãos, quando você larga, quando você desiste dos seus filhos, o mundo vai ensinar. E aí o ensino é outro. Então não deixe os seus filhos para que outras pessoas ensinem. Nem escola também, né? Até porque a escola não tem papel de ensinar, é de educar o seu filho. É a formar o caráter dele. A escola, ela acrescenta a vida do seu filho conteúdo, valores profissionais. Ela vai formar o seu filho para a vida profissional. É claro que ele vai aprender a conviver entre os amigos, ele vai aprender a respeitar a oportunidade do outro, o outro é que vai falar, o outro é que está na minha frente na fila, eu respeito a hora de levando a mão para poder falar. Tudo isso ele vai aprender ali a conviver junto com os colegas. Mas quem tem que educar o filho é o pai e a mãe. Não é professor, não é avô, não é a cuidadora, não é. É pai e mãe. Não repasse a responsabilidade. Devemos entender que cada filho é único. Cada filho é uma obra preciosa do Senhor. É único, não existe outro. Você pode ver pessoas parecidas, gêmeas, que têm o mesmo nome às vezes, que têm a mesma fisionomia, que são gêmeas, mas não são a mesma pessoa. Cada um Deus formou de uma forma especial. Cada um ele criou de uma forma especial. Então respeite o limite do seu filho. Respeite o potencial do seu filho. Não compare filhos. Eu conheço mãe que compara filho, que chega a doer de ver o que ela fala. Esse meu filho é uma bênção na igreja. Desde quando ele conheceu Jesus, com 12, 13 anos, ele não para, ele faz a obra de Deus, ele é uma belezinha. Agora esse daqui, então o que acontece? As suas palavras você vai decretando sobre a vida do seu filho, você vai humilhando o seu filho diante de outros,
Você vai colocando o seu filho numa posição inferior. Você vai detonando com a autoestima do seu filho. Ele começa a sentir que ele nunca vai ser capaz de alcançar o irmão. Que ele nunca vai ser igual ao irmão. Ele não vai mesmo. O Senhor não fez ninguém igual. Cada um tem o seu potencial, as suas qualidades, as suas virtudes. E claro, as suas fraquezas, os seus defeitos. E quem não tem? Então não compare, filhos. A dor maior para um filho é ouvir o pai comparando. Esse é mais bonito, esse é mais inteligente, esse é mais aplicado, esse trabalha, ele é mais responsável com as coisas dele, esse é mais cuidadoso com as coisas dele. Não faça esse tipo de comparação. Se você for fazer algum tipo de comparação com seus filhos, faça do lado positivo. Os dois são bênção na minha vida, os dois são preciosos, os 3 ou os 4, eu não sei quantos você tem gente que está aqui conosco que tem 7, glória a Deus por isso, mas o que eu quero dizer é isso, que os nossos filhos são preciosos demais e a gente tem que investir todos os dias nele. A comunicação entre os pais e os filhos é um processo fundamental e saudável na vida do casal. Porque nós temos que trabalhar, é lógico. Ficamos fora praticamente quase o dia todo fora. Ficamos fora. E nós se comunicamos muito bem lá fora. E quando nós chegamos em casa, podemos estar até muito cansados. E às vezes estamos mesmo cansados. E em casa nós ficamos mudos, né? Por quê? Porque nós já falamos todas as palavras que tinha que falar lá fora, já falamos. O homem fala 15 mil palavras por dia e acabou. Minha mulher ainda tem gás às vezes, mas já está cansada demais. Então, ninguém quer os filhos quando chega em casa. Não quer gastar tempo, né? E os pais ficam mudos dentro de casa, né? Não quer conversar não tem com os paciência. Filhos, né? Qualquer coisa fica irritado. Por quê? Porque os filhos, eles querem a atenção dos pais. Quando chega em casa, quer ficar no colo, quer abraçar, quer conversar, quer brincar, jogar bola, mesmo que você está cansado, quer jogar bola, quer, sei lá, pular no seu colo. Extravasar. Porque eles ficaram... Saudade. E isso que nós temos que rever em nós. Nós temos que deixar um gásinho para quando nós chegarmos em casa, ter com os nossos filhos. Dar atenção a eles. É isso que eles querem, essa atenção. Atividade escolar, é importante os pais acompanharem quando necessário, os menores muito mais. Mas mesmo que você não precise acompanhar a atividade deles, mas você pode, inclusive, ir se dispondo a ajudá-los se necessário. Então, isso também é importante. Bem-vinda também, pastora Elizabeth, que está conosco. Bem-vinda, minha querida. Preciso muito conversar com você, viu, pastora? A pastora Anice falando aqui que conosco, que lá na casa dela só olhava para os meninos e eles já entendiam. Mas a minha geração também era assim. Eu tinha uma preocupação. Meu pai era bonzinho, que eu falei aqui, que ele não pegava no meu pé. Mas ele olhava pra mim, ele baixava o olho. Eu tenho uma foto dele aqui que eu tinha uns 3 anos e ele tá na foto assim, com o olhar baixado, a pálpebra. E eu olho naquela foto e eu lembro. Ele baixava o olhar pra mim assim, eu já chorava. Ele não precisava falar nada comigo. De tanto que eu temia, eu tinha um pavor quando ele falava. Ele levantava a voz, por quê? Porque eu entendia que ele estava bravo. E como ele nunca ficava bravo, então eu não queria nem vê-lo bravo. E antigamente você olhava para os seus filhos, eles podiam estar sentados numa roda com a família toda. Eles sentavam, não abriam a boca. E os adultos conversavam e eles quietos. Hoje os adultos tentam conversar. Os filhos entram no meio, atropelam a conversa, pulam de um lado para o outro, passam na frente das pessoas, falam para os pais, para, eu quero falar, cala a boca, deixa eu falar. Então assim, cadê esses valores? Onde eles estão hoje? Por que a gente está deixando isso para trás? Não podemos perder essas oportunidades de estar com os nossos filhos para formar o caráter deles. É nosso o empenho, precisa ser nosso. Precisa ser nosso o compromisso de cuidar dos nossos filhos em todo o tempo. E mais um detalhe sobre a comunicação. Os filhos precisam falar para onde eles vão.
Com quem eles vão? Fazer o quê? Algo muito importante hoje. Eu vejo que a maioria dos filhos hoje tem um celular e carregam o celular. Mas quando eles vão em algum lugar que eles não querem ser encontrados, muitos filhos desligam o celular ou põem ele no silencioso para nem ouvir. Aí os pais ficam ligando 500 vezes para saber onde estão, não adianta. Então, os filhos precisam aprender a dar satisfação de onde eles vão. Eu vou em tal lugar, de preferência se eles são menores, vá até lá. Leve ele lá, no lugar onde você vai deixá-lo. Procure saber que lugar é aquele. É na casa de alguém? Que família é aquela? Como eles vivem? O que ele vai fazer lá? Qual é a intenção dessa visita lá? Você vai fazer o que lá? Então, pilote o seu filho para onde ele vai, com quem ele está saindo, o que ele vai fazer naquele lugar. E se você cismar, não relute em dizer não. Se você chegar na porta para deixar o seu filho e aquele lugar não te deixar em paz, não deixe o seu filho lá. Bote no carro e traga de volta. Você só estará ajudando, só estará acrescentando bênção à vida dele. Na indecisão, se você não tem certeza daquele ambiente que ele está entrando, não permita. Se não tem paz no coração com aquela situação, traga o seu filho de volta. Mas eles têm que aprender que o pai tem que avaliar o lugar onde eles vão. O pai tem que dar o aval, a permissão. Filho não comunica que vai sair. Filho pede a permissão dos pais. Isso é diferente. Isso é muito diferente. Ensine os seus filhos que eles têm que pedir a permissão de vocês. Vocês têm que saber onde eles estão indo, com que finalidade vocês aprovam aquilo. E já diga logo sim. Não fique enrolando o dia todo, alimentando, de chegar na hora de ir e falar não. Não, não vão. Aquele não é lugar para você. Mas sempre lembrando que todas as vezes que você falar não para ele, ele precisa ouvir a explicação do não. Por que não? Porque não é. Não, porque não é responder. Se você quer ensinar de fato o seu filho, você precisa ensiná-lo. Por que ele não pode fazer aquilo? Por que ele não pode ir a tal lugar? Isso é muito importante. E uma coisa muito importante é saber aonde seu filho está, qual é o endereço, que às vezes ou o celular está desligado ou o celular não pega. Se você tem uma emergência, que às vezes nós ficamos aqui dentro de casa, alguém, um dos dois aqui pode, por exemplo, tem uma indisposição. Aí tem que ir lá, vamos para pronto-socorro. Um exemplo, né? Pode acontecer muitas coisas. Ou alguém da família não está passando bem, você tem que ir buscar, como acontece às vezes. Ou o próprio filho, onde né? ele está também, né? Se precisar de socorro e... Aí, se você não sabe onde seu filho está, você vê como é que vai ficar a situação dentro de casa. Você precisa se ausentar da casa e seu filho vai chegar de volta e você não está em casa. E ele também não está sabendo de nada. Então, é mais para isso para que nós possamos aprender. Filho, é por causa dessa necessidade que eu preciso saber onde você está. Se acontecer alguma coisa de emergência, que eu não sei o que pode acontecer, nós não sabemos. Né? E às vezes acontece mesmo alguma emergência. Então você sabe onde é o endereço que ele está. E outra coisa importante, ele não pode mudar de endereço. Se mudar, avisa. Se mudar e não avisar, bota ele na disciplina. Da próxima você não vai. Agora você vai ficar tantos dias sem sair. Eu sempre dizia para os meus pais, os pais dos meus alunos, bota em disciplina seu filho. Ensine para ele. Então agora você vai ficar sem isso. E entre com uma palavra firme. Se ele falou que ele vai na casa daquele amigo, é ali que ele vai ficar até a hora que você determinar. Combinou com ele aquele horário. Se o outro chamou pra gente ir pra lá e nós resolvemos ir pra lá, ele comunicou você? Não. Então, quando ele voltar, você precisa pegar ele sério e dizer pra ele que da próxima ele não vai mais. Porque eles têm que ir falando onde eles estão. A gente precisa saber o que é que eles estão fazendo. Mas eu confio no meu filho. Lembre-se disso. Por mais que você confie no seu filho, você não pode confiar no mundo onde o seu filho vive. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. No mundo vivem cheio de pessoas com pensamentos ruins, procurando oportunidades para abusos, procurando oportunidades para entrar na vida dos filhos, dos nossos filhos e apresentar a eles todo tipo de vício. Então, cuidado. Cuide do seu filho, você, pai e mãe.
Outro assunto muito importante é o celular. Todo cuidado é pouco com o celular do seu filho. Se você puder estender um pouco o prazo para dar um celular para ele, com a idade um pouquinho maior, amém. Não dê um celular só para ele. Não dê um celular se ele ainda é pequeno. Pilote o celular do seu filho. Filho não tem que ter senha no celular. Por que ele não tem que ter senha? Porque se ele não tem nada para esconder, ele não precisa ter senha. Então, cuidado com celulares com senha. Algo assim que quando você não pode acessar é porque tem alguma coisa que você não pode saber. E cá entre nós, hoje tem aplicativos que você põe no celular do seu filho e no seu. E você pilota o seu filho onde ele está. O que ele abriu no celular, o que ele está assistindo, o que você pode liberar, você libera para ele. O que você não concorda, você não libera para ele assistir no celular. Então existe também esse aplicativo. E isso é muito bom. Então procure pilotar o seu filho, porque a maldade está aí fora. O mundo está aí, convidando os nossos filhos para destruição. E precisamos vigiar. Um outro detalhe muito importante para os pais e para os filhos, que isso entra no contexto familiar, que ele está ficando muito esquecido, ou quase não existe mais hoje, né? É uma coisa rara hoje, mas são as 4 expressões, né? Que são muito, é um peso na comunicação, como um todo, ele tem valor. O primeiro, por favor. Tudo que você vai fazer, falar, por favor. A segunda, obrigada, obrigado. A terceira, me perdoe. Errou, vai se consertar, pede perdão. E uma coisinha, com licença. A com licença, hoje, às vezes nós estamos conversando com, né? Às vezes vem alguns amigos em casa conversando, e você muitas vezes, hoje vai na casa, né? Você está conversando, as crianças vêm... Você não consegue conversar. Você não consegue conversar. A criança fica só te cutucando. Pai, 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 pai. Então, assim, às vezes o pai, ele não tem tempo com aquela criança para ensiná-la que tem que se falar um de cada vez, que as crianças vão ter a hora de falar, pera um pouquinho que eu tô terminando aqui, aguarda que eu já deixo você falar, mas o pai não gasta tempo ensinando. E aí quando chega perto das visitas, o pai para a visita para poder falar com a criança, porque senão a criança vai dar um vexame ali. Ela vai gritar, ela vai espernear, ela vai querer a razão dela. Então por isso nós precisamos ensinar. O pastor Altair está dizendo aqui que o princípio de autoridade foi quebrada. Realmente foi. As crianças não têm hoje um referencial de autoridade nas suas vidas. E elas precisam saber quem é o pai, quem é a mãe, qual é a autoridade que ele exerce sobre ela, quem é o seu pastor, quem é o seu líder espiritual, quem é o seu professor, como ele deve ser tratado. Tudo isso nós precisamos ensinar para os nossos filhos. E hoje, como professora, eu vou te falar isso. É doído de ver. Às vezes você chega para falar para os pais, seu filho está se comportando assim, assim, assim. Sabe o que acontece com os pais? Eles se levantam contra o professor. Eles dão razão para o aluno. Então, o que acontece hoje? O aluno mata professor, espanca professor, maltrata o professor, não há respeito mais em sala de aula. Por quê? Porque se perdeu também a autoridade ali na sala de aula. Então, nós precisamos apoiar os professores. Se nós desejamos que a escola pública, a escola particular, o nível da educação melhore na nossa nação, nós precisamos investir no respeito com os profissionais da educação. Eu não falo isso porque eu sou professora, hoje eu estou fora da sala de aula. Mas o que eu ouvia dos pais, a gente com o maior carinho querendo explicar o conteúdo que a gente estava aplicando para os filhos, o desenvolvimento deles, e os pais diziam, não precisa falar nada disso para mim não, eu só quero saber que ele esteja aqui, porque ele estando aqui ele me dá sossego em casa, não me incomoda. Quer ver outra coisa muito séria? O que tem de mãe reclamando por conta da quarentena, mas não é porque o filho está perdendo alguma coisa da escola, não. É porque não aguenta mais o filho em casa. Vocês já imaginaram se essa quarentena durar 1 ano? O que vai acontecer com os filhos?
vai ter muita violência, como nós falamos semana passada, espancamento, maus tratos. Por quê? Porque muitos pais estão acostumados que a escola aguenta o filho lá. Então, lembre-se disso, o filho é seu. Você fez, pai, você fez, mãe. Eduque, forme o caráter do seu filho, dê oportunidade a ele de aprender o que é certo e o que é errado. Depois não adianta chamar o filho, né? Depois que a visita foi embora, aí chama o filho, filho, você faz a mamãe ou o papai passar vergonha. Não adianta. Então temos que já ensinar eles já desde pequeno como se comportar quando nós estamos com uma visita, quando chega alguém em casa, né? Esse é o procedimento para que os pais não passem vergonha. Exatamente. Irmã Rita colocando aqui, eu aprendo em todos os dias a pedir para Deus que eu saiba agir. É verdade. Nós precisamos da misericórdia de Deus todos os dias para cuidar dos nossos filhos. Não tem sido fácil. É um desafio educar os filhos hoje. Está muito difícil formar os nossos filhos do jeito que o mundo se encontra. Os limites, como o pastor Altair falou, autoridade. E nós precisamos pedir a ajuda do Senhor. Senhor, me ajude. Me dê palavras de sabedoria. E ela disse ainda mais importante, procurando todo dia botar em prática fruto do Espírito, né? Amor, bondade, paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio e assim por diante. Porque senão nós não conseguimos. E eles sabem quando nós estamos perdendo a parada, perdendo as forças, perdendo a autoridade. E nós não podemos. Nós temos que ser centrados naquilo que vamos fazer. Só afirmando aqui o por favor, o obrigado, me perdoe, com licença. Essas 4 coisas que já foi falada, a gente precisa exercitar com os filhos. Pega isso para mim, faça o favor de pegar, obrigado. Vai passar, dá licença. Então, trabalhe isso com o seu filho, ensine esses valores. Isso são palavras pequenas, expressões pequenas que têm um grande peso, Seja firme com seu filho, olho no olho, diga com firmeza, explique para ele com rapidez e clareza. Que você possa ser claro naquilo que você vai falar com ele. E sempre que houver um conflito, precisa sentar com seu filho. Sempre que houver uma crise, precisa sentar com seu filho, ouvi-lo e depois permitir que ele se cale naquela hora para ouvir a você. Então, é importante você dar a oportunidade do seu filho falar, mas depois ele precisa se calar para ouvir você. Você vai fechar, você vai mostrar para ele se o que ele fez estava certo ou errado. Você é autoridade sobre o seu filho, é de você que o Senhor vai requerer essa autoridade. Tenha certeza disso, queridos. Sempre você precisa agir com autoridade. E fazendo observações positivas e negativas do que é certo e o que é errado. Tem mães que falam, eu cansei de ensinar, não aprende com esses decretos que você dá, falando que não aprende, desistindo do seu filho, ele não vai aprender mesmo. Ele vai aprender o que o mundo vai ensinar. Não desista de ensinar. Lembrando do que nós falamos semana passada, mãe, pai, filho é para sempre. Não pensa que quando eles se casarem e forem embora, ai, aleluia, agora saiu do ninho, tô de boa. Logo ele vai começar a ter a família dele, e aí vem a nora, aí vem o genro, aí vem os netos, e aí você fica mais preocupada ainda, se tem alguma coisa que não tá bem. Aí dobra as orações, porque aí tem mais gente para você orar. É claro que ele tem a família dele, agora a posição é outra, mas continua sendo filho. Vai ter momentos que vai precisar da sua orientação, do seu conselho. Minha filha, não sei nem se ela tá aqui. Hoje ela me ligou e falou, mãe, eu preciso comprar cadeira lá para minha sala de trabalho. Branca ou cinza? O que você acha? Eu falei, cinza. Ah, então cinza. Então, assim, é importante. Eles precisam ter essa liberdade de estar com a gente, de aceitar a nossa opinião, a nossa sugestão. É muito importante tudo isso. É porque a importância com nossos filhos também. Filhos não podem ter medo dos pais. Nós não podemos transmitir isso para eles. Sim, nós temos que transmitir para ele que eles devem ter respeito com os pais. Respeito. Porque ele sentindo o respeito que tem com os pais,
eles vão abrir o coração. Sempre que fica bem necessidade. Porque se ele tiver medo, ele não vai abrir o coração com os pais. Exatamente. Lá atrás, na época de muita gente aqui, como eu também, nós antes de dormir tínhamos que pedir a bênção dos pais. Hoje os filhos, muitos nem boa noite falam, entram no quarto, fecham a porta, ficam lá até na hora que querem, na internet até de madrugada, e aí dormem a hora que quer, às vezes fica cada um num cômodo da casa, no WhatsApp, conversando com amigos. Então, é importante vigiarmos. Por quê? Porque esse celular hoje, a internet hoje é uma faca de dois gumes. Eu quero só citar para você o texto de Mateus 5,37 que diz: seja, porém, o vosso falar sim para sim, não para não, porque o que disto passar é do maligno. Então não titubeie. Sim é sim, não é não. Ai, mãe, posso fazer isso? Ah, não sei. Ai, vou ver. Não, não pode fazer isso por causa disso, disso, disso. Pode. Então seja claro. Sim e não. E especialmente explicando quando é não. Por que não? Importante isso, hein, pais? Por que é não? Sendo assim, é uma importância nós tratarmos os nossos filhos com amor e respeito. E dizendo sempre um para o outro que você ama, que você está cuidando dele porque você ama. Se você está falando não, diga para ele: sabe por que eu estou falando não? Porque eu amo você, porque eu quero proteger você, porque eu prezo pela sua vida, pela sua saúde, pelas companhias que você está. Diga isso para o seu filho. Quando dizer sim e quando dizer não? Devemos ser claros ainda com o sim ou não. Ao afirmar sim, mas muito mais ainda ao afirmar não. Sempre junto com não. Traga uma explicação. Não precisa ficar meia hora explicando, mas traga uma resposta complementando por que não. Importante demais. Devemos ser claros com isso. Atribuindo tarefas. Nós temos já que as crianças, né, desde pequenininho, os nossos filhos já devem executar as tarefas determinadas, de acordo com a faixa etária deles, né? Isso sempre, desde pequenininho até na adolescência. E aí vai aumentando as tarefas, né? De pequenininho, espalha todos os brinquedos pela sala, vai pra cozinha, sei lá, né? Vai esparramando. E deixa claro pra ele, você tá brincando, você tá tirando tudo da caixa, você vai guardar. Tudo bem? Tá, então aí já temos que começar essa educação já dos filhos, né? Aí ele vai crescendo, olha, levantou, tem que arrumar a cama, já vai aprendendo a arrumar a cama. As roupas sujas, né? Não deixa lá pra sala, tênis pra cozinha, tênis debaixo do sofá. Não, tênis você põe lá no seu quarto, no cantinho, onde deve ficar as coisas. Nós temos que já começar a ensinar. Porque às vezes a gente tem casais, para nós aqui, em conflitos, aí você vai ver, ele chega do serviço, larga sapato, camisa pela escada. Por isso que o filho faz isso. Né? Aí você vai ver, por que ele faz isso? Exatamente. Porque ele foi educado assim. Chega na casa dele, ele não arrumava nada, quem arrumava era a mãe. A mãe fazia tudo. Exatamente. Né? Então, é isso que nós temos que rever. Aí a mãe, a esposa, é a empregada da casa. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Ontem eu fui dar banho no neto, ele tirou a roupa e aí ele foi colocar a roupa dentro do cesto de roupa suja. Eu disse para ele: não, pode deixar aqui que depois eu pego no canto. Mas eu falei de longe com ele. Ele falou: não, vovó, vou colocar dentro do cesto. Aí eu olhei e falei: olha, dei um bola fora. Ele abriu o cesto, jogou toda a roupa dele dentro do cesto, fechou, aí ele foi pro chuveiro. Então, é importante que a gente ensine com as coisas que a gente faz. É importante demais essas práticas que nós temos dentro de casa. Porque isso aí fica sendo filhinho da mamãe, né? Filho da mamãe não faz nada. E não é bem assim a vida. Nós temos que ensinar os nossos filhos para a vida. Como é que vai ser a hora que casar? Né? Ele vai reproduzir aquilo que ele viveu na casa dele, que a mãe mimou, que deu tudo na mão para ele. Ele vai reproduzir lá no casamento. Da mesma forma, ele vai ter filhos iguais a ele.
E as meninas, o que acontece com as mulheres? Serviço de casa é coisa de mulher, né? Homem não faz serviço de casa. E aí, como é que fica essa situação? Será que o trabalho de casa fica só para as mulheres? Só as mulheres precisam ter tarefas de organizar as coisas em casa? O homem não pode lavar louça porque ele vai deixar de ser homem por causa disso? Aí ele passa a ser machismo, né? Machista, Não né? vou fazer nada não, isso aí é coisa de mulher, né? É coisa de mulher, porque aí chega em casa e não quer fazer nada. Isso aí, ó, é coisa de mulher. Eu não faço nada disso, né? Eu já trabalho fora. Ele não vai poder ajudar a esposa lá, né? Arrumar a louça, ajudar, arrumar uma mesa, varrer lá a cozinha, o quintal. Não, isso aí é coisa de mulher. Porque é isso que ele foi ensinado lá atrás. Então são tabus que precisam ser quebrados. E os pais precisam, o homem precisa como colaborador dentro da casa ajudar a esposa e chamar os filhos. Vamos organizar? Vamos ajudar a mamãe? Vamos arrumar a casa? Mas é importante que os pais distribuam tarefas para os filhos. Olha, você tem a tarefa, você não quis cachorro? Você tem a tarefa de cuidar do cachorro. De tirar cocô do quintal, de lavar o quintal, de ver se o cachorro tem alimento, tem água. Você tem que cuidar desse cachorro. Você põe mesa, você tira a mesa. Vocês que vão estender a cama de vocês. Tudo que for seu tem que estar no lugar certo guardado. Não quero coisa espalhada pela casa. Então, cada um tem que ser responsável. Pensa que você está formando o caráter dos seus filhos. Que um dia, se eles forem morar sozinhos, eles se viram muito bem, porque eles aprenderam. Agora, aqueles filhos que são mimados, que quando casam não sabem fritar um ovo, o casamento já entra em crise desde o início. Nós já pegamos um monte de casal assim para cuidar. Desde o início. Por quê? Porque sentava e falava assim, traz água. Como traz água? Como você fala? Ué, traz água aqui. Minha mãe sempre trouxe água para mim. Então, olha o tratamento. Começa a reproduzir aquilo que trouxe. Que a esposa não é a sua empregada. Lembra bem os casais, né? Aos homens. A esposa não é sua empregada. Ela é sua companheira do dia a dia, é sua esposa. E um precisa colaborar com o outro em todo o tempo. Isso é importante. É claro que isso tudo deve ser observado pelos pais, porque tem pais que trabalham fora, o pai e a mãe. Hoje a maioria trabalha fora. E quando chegam em casa, a mãe está muito cansada, o pai está muito cansado. Mas a mãe vai se virar nos 30 para fazer tudo o que tem para fazer. Enquanto o pai e os filhos ficam de boa. Errado. Distribui tarefas, missões para todos. Por quê? Se todos estão cansados e atribulados naquela hora, mas se todo mundo fizer um pouco, se a família se reunir e cada um fizer a sua parte, certamente, rapidinho, vai ficar tudo em ordem. Vão ter tempo para brincar, vão ter tempo para fazer as atividades de escola, para papear, para estar mais juntos. Agora a mãe fica até meia-noite cuidando de janta, de roupa, de mochila de escola, de lição, e o pai fica de boa no sofá. Tá errado. Ensinem os seus filhos, homens e mulheres, meninos e meninas, a ajudarem, a terem tarefas. Procure deixar claro a cada um, se ele não fizer a tarefa dele, o que é que vai acontecer. Quando você atribuir tarefas aos seus filhos, bote no papel, olha, a sua tarefa é essa. A sua tarefa é essa. Se for preciso até ele se adaptar, emprega ali na geladeira. Caso você não execute a sua tarefa, vai acontecer isso. Caso você não faça a sua, vai acontecer isso. Ele precisa saber. Você vai perder direito a isso, você não vai poder sair. Então, atribua. Mas aquilo que você prometeu, cumpra. Cumpra. Seja pontual naquilo que você vai fazer. Não esqueçam sempre também de elogiar seus filhos. Não pode esquecer. Quando eles realizam alguma tarefa, elogia eles. Que bom, filho, né? Que você fez isso. Agradeça a ele, dá um abraço ou até um beijo. Por quê? Porque para que ele possa, quando ele conquista algo importante, nós precisamos, né? Valorizar a autoestima do filho. Nós temos que levantar também a autoestima dele. E agora, algo importante também. Quando ele
tira uma nota boa na escola, né? Agora, tirar nota boa na escola, né, é uma obrigação dos filhos. Os filhos estão lá para estudar. Então tem que aprender, tem que tirar as notas boas também. E quando as notas não estão boas, os pais têm que, né, chamar, conversar e dar um apoio ao filho também. Por que as notas estão tão ruins também? Olha aqui, tem mais um comentário aqui do irmão Danilo Torres, falando que ele tem uma filhinha Bárbara de 2 anos e 11 meses. E que ele também coloca a Bárbara para ajudar a organizar as almofadas da sala. Então, assim, não tem nenhum pecado de você fazer isso. Pecado é você deixar para lá, é desistir de ensinar. Não tem nenhum problema, muito pelo contrário, é importante que a criança se envolva com isso, que a criança se sinta bem em colaborar, porque a criança gosta de ajudar, porque ela se sente útil. É importante demais se sentir útil. Olha o pastor Altair aqui. Eita. Então, só para encerrar neste momento, que a palavra que nós temos a deixar aqui para você nesta noite, mais importante, que qualquer uma delas, aquilo que a gente comentou hoje, o tempo também é pequeno porque o assunto é muito vasto, mas cuide de perto do seu filho, cuide de perto, veja sempre o que ele tem feito, com quem ele anda. Outra coisa muito importante, seu filho precisa ter liberdade de falar com você sobre qualquer assunto. Ele precisa ter essa liberdade de perguntar para você sobre qualquer assunto. Ah, mas como que nasce o neném, mãe? Ah, não sei não. Como não sabe? Claro que você sabe. Então, você vai ter que encontrar uma resposta para ele, de acordo com a idade dele, uma breve resposta. Porque, de acordo com a idade, a explicação é mais extensa. Mas você precisa explicar, de acordo com a faixa etária dele, como é que a criança nasce. Então, pense nisso. Os seus filhos precisam procurar você quando ele tem dúvida. Ele precisa saber que ele tem você para tirar as suas dúvidas. Ele tem você para quem que possa ouvi-lo, que possa entendê-lo no momento de dor, no momento de preocupação, de insegurança. Ele precisa saber que ele conta com os pais. Ele vai até vocês, que vocês vão ter tempo para parar para ouvi-lo, que vão orientá-lo, que vão estar junto dele, que vão apoiá-lo ali. Ah, mas o meu filho fez algo muito ruim. Não importa o que o seu filho fez, ele continua sendo seu filho e você precisa deixar claro para ele: nós não estamos de acordo com o que você fez. Você realmente está errado nessa atitude, nós amamos você e nós vamos te apoiar agora para tentar corrigir isso que você fez. É importante você falar, nós amamos, nós apoiamos, mas nós não aceitamos o erro. Por quê? É importante que o filho entenda que ele errou e que aquilo que ele fez, vocês também não aceitaram. Mas não é por isso que ele deixou de ser filho. Tem pais que amedrontam o filho, que o filho quer fugir de casa porque fez algo errado. E nós precisamos dar oportunidade, agir com misericórdia para com os nossos filhos, sentando com eles e ensinando a verdade. Como a palavra de Deus diz em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho onde ela deve andar. É você, pai, é você, mãe. Mas ensine com a sua vida. Ensine os seus filhos a conhecer Jesus, com o relacionamento que você tem com Jesus, com a intimidade que você tem com Jesus. É isso que ele vai ver em você. Ah, nós estamos passando por uma prova, uma luta muito grande, vamos orar. Seus filhos têm que ver o tamanho da sua fé, a disposição que você tem de buscar a Deus para trazer direção, para trazer estratégias para resolver aquela situação. Não, filho, nós vamos orar. Deus é soberano e ele vai agir. Tenha palavras de fé, de ânimo, palavras que possam levantar a autoestima do seu filho e não denegrir a imagem dele. E por último, a solução de problemas. Sempre que tiver dificuldades, qualquer um da família, e especialmente eles devem sentar e conversar com você, pai e mãe. Eles têm que chegar até você, eles têm que ter essa liberdade de chegar até você e de falar, eu tô com um problema muito sério, eu fiz um negócio muito ruim. Às vezes a gente até treme quando fala isso, né?
mas fique firme, deixa ele contar. Oriente, vê o que fazer. Enquanto ele vai contando tudo aquilo, você vai digerindo, já vai pedindo, o Espírito Santo me dá direção. Como é que eu vou lidar com essa situação agora? O que eu vou fazer para sair dessa situação com ele, para que ele consiga resolver isso? O Senhor precisa me ajudar, Pai. Ore com seu filho. Vamos orar agora, filho. Deus vai dar uma direção e você vai conseguir resolver tudo isso debaixo da graça de Deus. Importante. Não desista dos seus filhos. Amém? Amém. Vamos neste momento agradecer ao Senhor, orar ao Senhor. Nós temos alguns pedidos de oração aqui. E tem alguns pedidos aqui de Paulínia, de algumas pessoas que estão com o Covid-19 e estejamos orando por elas. O César Matos, vamos orar por ele. Vamos orar também pela família da irmã Ruth, a Regina. Regina aqui? Regina. A Regina, o Cristiano e a Jaqueline, que estão com Covid-19. E o Gustavo, que é o filho, que está ali cuidando deles, que também precisa de oração e proteção. Também pela irmã Benedita, que está com Covid. Hoje eu não tenho informações dela aqui, estava hospitalizada, ela tem 80 e poucos anos. E pela Helena, aquela bebê de 2 anos, que também está no processo de quimioterapia por conta de um câncer. E se você tem mais algum pedido de oração esta noite, que você possa colocar aqui, nós vamos pedir que o Senhor esteja visitando a cada um desses pedidos. E vamos encerrar agora com a fala da irmã Tábada. Verdade, precisamos estar atentos aos nossos filhos. Eles precisam confiar em nós para contar e perguntar qualquer coisa. Amém. Glória a Deus por isso. E é muito importante, né, esse diálogo com os filhos, né? Porque tá aí, o mundo aí fora tá aí. A gente vê muitos adolescentes que as drogas tá aí, em cada esquina tá tendo muitas drogas e muitos adolescentes indo por causa da overdose, e nós temos que ficar atentos com os nossos filhos. Qualquer desvio, nós devemos perceber nossos filhos, né? Como é que se nossos filhos em casa, ele tinha um hábito normal, de repente passa a ter um hábito anormal, nós temos que ficar atentos porque alguma coisa está acontecendo. Amém. Na semana que vem eu quero fazer um convite a você agora para os filhos. No sábado que vem, no próximo sábado, às 17 horas, nós teremos uma live de jovens. No próximo sábado, às 17 horas, nós teremos uma live de jovens. Teremos a presença de um jovem psicólogo muito experiente, cristão, um homem de Deus, que estará conosco interagindo com os jovens. Então, se você deseja participar conosco, nos procure, porque nós estamos fazendo uma enquete para abordar um assunto de interesse do jovem. Então, se você tem os seus filhos jovens, adolescentes, e gostaria que eles participassem, nos procure, faça contato e nós vamos até no máximo segunda-feira levantar o assunto a ser abordado nessa live no sábado às 17 horas. No próximo sábado às 19 horas nós estaremos falando sobre dinheiro, finanças, como lidar com elas em tempo de Covid-19, onde a coisa ficou muito pior. Como é que nós estamos lidando com a nossa conta? Com a nossa conta bancária, com as contas que chegam, porque nós estamos trancados em casa, mas a conta chega ali na caixinha do correio todo dia. Essa semana chegou, hein? Chegou conta de água, chegou conta de luz, né? IPTU, tá aí, tá chegando aí, né? E aí? O que nós vamos fazer? Então, na próxima semana, às 17 horas, a live dos jovens e adolescentes, de 13 até os jovens aí, 30. E à noite, às 19 horas, a nossa live sobre finanças. Amém? Vamos orar, então. Deus de amor, de graça, de misericórdia, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração.
Obrigada, Senhor, pela presença de cada um desses queridos conosco. Eu peço, ó Pai amado, que o Senhor visite os lares, os familiares de cada um. Visita, Senhor, os filhos, que o Senhor venha dar entendimento aos pais, com capacitação vinda do Senhor para orientar, para ensinar, para conduzir os seus filhos, instruindo os seus filhos, direcionando, investindo na formação do caráter dos seus filhos. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha capacitando a cada um de nós como pais, nos direciona, Pai, porque tem momentos onde nós como pais temos olhado para as circunstâncias, temos olhado para aquilo que o mundo tem ofertado aos nossos filhos e temos visto que o mundo às vezes tem ofertado muito mais do que os pais. Em nome de Jesus, que possamos ter a nossa posição de liderança dentro da nossa casa, de cuidado, em amor, de disciplina, de orientação, e que possamos ser referência com as nossas práticas aos nossos filhos. Em nome de Jesus, oramos por cada um que está conosco, Pai, por cada familiar que está conosco também. Visita os lares desses amados. Especialmente eu quero orar neste momento pela vida do César Matos, ó Pai querido, pela Regina, pelo Cristiano, pela Jaqueline, pela vida do Gustavo, que está cuidando ali também deles, pela Benedita e pela Helena. Eu te peço, Deus poderoso, que o Senhor alcance essas vidas, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha tocar nesses irmãos amados que estão com Covid, que o Senhor venha, Senhor, levantando eles, sustentando, meu Deus, restaurando as vias respiratórias. Ó Pai, em nome de Jesus, que eles sejam cuidados ali em amor dentro dos hospitais, que não haja confusão em diagnóstico, Pai. Em nome de Jesus, que nós estejamos sendo cuidados pelo Senhor acima de todas as coisas, que cada um que tenha chegado ali, que seja recebido pelo Senhor, que cada médico seja dirigido pelo Senhor, cada profissional que ali estiver, tocando nos pacientes, não só nesses, mas em cada um que está enfermo. Que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, capacitando, e que cada diagnóstico seja real, seja verdadeiro, seja de fato aquilo que cada um está vivendo. Em nome de Jesus, na autoridade do Senhor, em nome de Jesus, que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, e a comunhão do teu Espírito repouse sobre você e a sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração de vocês, queridos. Amanhã temos o nosso culto também na live às 18 horas. E no sábado temos 2 encontros, às 17 de jovens e às 19. E mande o seu filho participar conosco, convide a ele. Se inscreva no nosso canal no YouTube, por favor, nos ajude a alcançar as inscrições que precisamos. Fique conosco. Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Em nome de Jesus. Um beijo.